a festa de hoje de Santa Mônica, viúva, mãe de Santo Agostinho, por cujas lágrimas ele foi convertido. E a epístola da missa de hoje é uma leitura do livro de Provérbios. A mulher forte, quem a encontrará? É como um tesouro que vem de longe, dos últimos confins da terra. Nela confia o coração de seu marido, e nunca lhe faltará o ganho. Ela lhe fará o bem e nada de mal em todos os dias de sua vida. Ocupa-se com a lã e o linho e trabalha com destreza de suas mãos. É como o navio do negociante que traz de longe o seu pão. Levanta-se quando ainda é noite e distribui o alimento por seus domésticos e os víveres por suas criadas. Procura um campo e compra-o. Planta uma vinha como o ganho de suas mãos. Cinge os seus rins de força e torna fortes os seus braços. Experimenta e vê que o seu negócio é bom, e a sua lâmpada não se apagará à noite. Deita as suas mãos em trabalhos rudes, e os seus dedos pegam no fuso. Abre a sua mão ao necessitado, e estende os seus braços para o pobre. Não receará para sua família os rigores do frio e da neve, porque todos os seus domésticos têm roupa em duplo. Fabricou para si um manto espesso, vestiu-se de linho finíssimo e de púrpura. Seu marido será ilustre, quando se assentar às portas da cidade, como os anciões da terra. Tece uma túnica de linho e vende-a, e entrega um cinto ao negociante cananeu. A força e o decoro são os seus adornos, e risonha verá o seu último dia. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da clemência está em sua língua. Examina as veredas de sua casa, e não come o pão na ociosidade. Levantam-se os seus filhos e proclamam-na ditosíssima. Seu marido também a enalteceu, dizendo: muitas filhas ajuntaram riquezas, tu excedeste a todas. A graça é enganadora e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é que será louvada. Dai-lhe o fruto de suas mãos, e as suas obras a elogiem às portas da cidade. E o Santo Evangelho de hoje de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Quem o encontra o esconde, e contente com o achado, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um mercador que procurava belas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi-se, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede, que lançada ao mar colheu peixes de toda a espécie. Quando estava cheio, os pescadores a puxaram para a praia, e sentados ali, escolheram os bons peixes para os vasos, e lançaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Responderam-lhe, sim. E ele continuou: por esta razão todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Pode se sentar.
Tu és pó, e em pó has de voltar. Pelo suor de teu rosto comerás o teu pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caros fiéis, eu lembro a todos que hoje é um primeiro sábado. Então é uma oportunidade perfeita de mostrar nossa devoção ao Imaculado Coração de Maria, procurando confessar-se e receber a comunhão e assistir à missa no espírito de reparação. E no dia 1º de maio, celebramos a festa de São José Operário. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que a Igreja quer nos ensinar neste dia que passamos. Mas para chegar a esse ponto, temos que falar sobre os primeiros pais, Adão e Eva, e a queda destes, a expulsão do Jardim do Éden. Então, como todos sabem, Nosso Senhor criou os primeiros pais. Criou Adão ex nihilo terra. Pela própria terra, Ele respirou a vida para aquilo que Ele formou e criou o primeiro homem. E sabemos como a primeira mulher foi criada quando Nosso Senhor colocou um sono profundo em Adão e tirou uma costela e depois construiu carne e deu alma a essa carne. É importante lembrar que não só essa parte, mas todas as partes da Sagrada Escritura são escritas pelo Espírito Santo, que não engana, não se engana. E não é meramente uma fábula, como os modernistas gostariam de nos ensinar, essas coisas que lemos sobre a criação do homem e a queda do homem. Pois vemos que não só naquele dia, mas todos os dias, o processo desse pecado, desde a tentação até a expulsão do Éden, vemos que isso se repete todos os dias, de forma mística. Agora lembramos que o Catecismo nos ensina que os nossos primeiros pais, antes da queda, regozijavam do estado de justiça original. E com isso, eles tinham dons sobrenaturais de corpo e de alma. Dons de corpo, por exemplo, isenção da morte e de doença. Todos os animais e a terra, tudo foi sujeito ao homem. O homem dominava os animais. Não tinha medo de que um bicho da mata sairia para atacar ele. E também as forças da natureza não causavam o dano que hoje em dia causam. E os dons do Espírito, nossos poderes espirituais, Nosso Senhor, quando Ele criou Adão e Eva, Ele os deu um intelecto e vontade muito forte, um intelecto totalmente iluminado e uma vontade, como o Catecismo diz, incólume, forte. Nada de fraqueza, nada de rebelião de corpo contra o Espírito. Além disso, Adão e Eva tinham sua morada no paraíso terrestre, no Jardim do Éden. E, entre tudo isso, era para fazer o quê lá? Nosso Senhor colocou um só preceito que lemos, falando que de todas as frutas, de todas as árvores comereis, mas da fruta da árvore da ciência do bem e do mal não se pode comer. Foi o único preceito, e a ideia era que eles obedecessem e assim merecessem a vida eterna, tendo passado um certo prazo no paraíso terrestre. Era só um preceito de obedecer. Como esse estado de intelecto forte, vontade forte, não tinha nada, como eu falei, de paixão desordenada. E também eles regozijavam o estado da graça, estado de participação sobrenatural na vida interior de Deus. Realmente foi um paraíso de corpo e de alma. E sabemos que nosso inimigo, o diabo, já tinha caído dos céus, já tinha recebido a aprovação, ele e os outros anjos maus, como todos os anjos. E como lemos, o diabo e todos os seus anjos apóstatas recusavam e falharam e foram lançados no inferno, que foi preparado para eles e também para todos os condenados futuramente. Então, desde lá, o diabo,
guarda um rancor, um ódio inefável no mau sentido, é impossível chegar a compreender o quanto que essa criatura odeia seu Criador. E já que o diabo não consegue machucar nosso Senhor, Deus, que é infinito, que Ele não tem corpo, Ele é Espírito, está em todos os lugares, o diabo não consegue ferir Ele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai o privar de seus bens, de tentar contristar a Deus, de tentar se vingar por tanto ódio. E quais são os bens de Deus senão a criatura, a criação, especialmente aquela criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus? Então, por isso, caros fiéis, que o diabo tem tanto rancor e ódio para conosco, porque em nós ele vê essa imagem daquele que ele odeia tanto. E, portanto, quando o diabo viu essas primeiras criaturas tão nobres, enriquecidas com todos esses dons, ele tinha um ódio e quis que eles caíssem. E agora aconteceu a primeira tentação. E como eu falei, temos que prestar atenção, porque essa sequência acontece todos os dias. O diabo por ódio foi e tentou a Eva sobre um preceito que realmente era pouca coisa. Eles tinham todas as frutas do jardim, todos os animais, só essa fruta dessa única árvore não poderia comer. E a tentação, não, Deus está escondendo de ti essa ciência, tu te tornarás como um Deus, sabendo o bem e o mal, que realmente não foi isso. O diabo, pai da mentira, já na primeira tentação. E vemos também algo que podemos comparar a nossos tempos de hoje. Quantas vezes o diabo não sussurra em nosso ouvido espiritual, ou quantas vezes até os que amam o mundo e o pecado não sussurram e por seu exemplo ensinam que não, tal preceito, Deus não se importa com tal coisa, Deus é amor. Não, Ele não vai se importar se comer essa fruta proibida do prazer, da carne. Não, como isso vai machucar a Deus? Não, isso não deve se preocupar. Só mais um pecado. Ou, não, eu vou me confessar, então vai ser muito difícil sair desse vício. Então, até lá, eu vou pecar só mais umas vezes, porque é muito difícil. Deus não vai se importar tanto, como diz o diabo. Essa fruta proibida. E como sabemos, infelizmente nossos primeiros pais caíram nessa tentação. Primeiro Eva, depois Adão. E foram expulsos do jardim do Éden. É importante agora lembrar quais são os efeitos disso. Eu vou enumerar alguns. O intelecto, que era esclarecido, agora está totalmente ofuscado, especialmente em relação a coisas para com Deus. E pois vemos isso em todas as tribos de seres humanos indígenas em um lugar antes de chegar à civilização e o Evangelho, que de todas as coisas que o homem pode ignorar, a coisa que ele menos sabe é Deus, sobre o pecado, sobre a natureza de Deus, sobre a história do homem. Vemos algumas coisas comuns nas várias nações ao longo dos tempos, por exemplo, uma conta de um dilúvio, algo sobre algum tipo de poder sobrenatural, sobre pecado, uma forma de um demônio. Quase toda nação ao longo dos séculos tem isso, mas o resto, especialmente para com as coisas de Deus, o homem sofre ignorância, por isso precisa tanto de se instruir, precisa tanto que Deus mande homens como sacerdotes e o bom exemplo de nossos irmãos para ensinar e nos elevar. E mesmo os que conhecem a fé, se não permanecerem lendo e meditando e rezando todos os dias, facilmente ficamos distraídos pelas coisas da carne. E isso tudo é efeito do pecado original. Também a vontade ficou extremamente fraca. Como São Paulo fala, as coisas boas que quero fazer e acabo não fazendo. Até sabemos o certo, mas a vontade sofre por falta de virtude, falta de fortaleza.
É uma coisa dura construir todo o edifício de virtude e repelir todos os vícios ao longo da vida. É algo realmente heróico. E também o homem perdeu sua morada no paraíso, como sabemos. E tinha uma outra coisa que vai ter a ver com uma festa que citei mais cedo, que o trabalho agora se tornou penoso, difícil, cansativo, doloroso e tudo mais. Pois o trabalho em si não foi penalidade do pecado original, mas a dureza do trabalho, o quanto que cansa a mente e o corpo, o quanto que dói, o quanto que é difícil acordar e fazer o trabalho. Isso é feito do pecado original, sim. Pois mesmo antes, nós lemos que Nosso Senhor, logo que Ele criou Adão, Ele o colocou no centro, no meio do paraíso, para que ele trabalhasse na terra, para que ele regasse as plantas e recolhesse as frutas e dominasse sobre os animais, fazendo criação de animais. Nosso Senhor chamou todos os animais um por um para que Ele desse um nome, de acordo com a natureza desses animais. Foi o trabalho, não foi só dormir o dia inteiro e fazer nada. Realmente, Ele tinha que trabalhar desde a criação. Só que lá era agradável. Tinha realmente um gosto de fazer, não uma vez em quando, mas sempre. O corpo não ficou cansado, não ficou mais difícil rezar depois, por exemplo. Pois ficou muito fácil lá, antes da queda, de rezar e trabalhar, e tudo de forma agradável. E agora a pena do pecado foi que ele perdeu esse gosto de trabalhar, essa facilidade. É importante ensinar isso contra vários erros que temos hoje em dia. Um dos erros seria o comunismo. E por isso o Santo Padre colocou essa festa no próprio dia de festa, por assim dizer, dos comunistas, para que os católicos pudessem entender a ideia católica sobre o trabalho. Que os comunistas querem, através do trabalho e da igualdade, voltar àquela utopia de onde saíram Adão e Eva, e não tem mais volta. Nós queremos alcançar o paraíso, não terrestre, mas celeste, através do trabalho. Porque se carregamos essa cruz diária do trabalho, em reparação dos pecados, e como ocasião de praticar virtude, podemos merecer sim, voltar, por assim dizer, ao paraíso, mas não o Jardim do Éden, mas o Éden celeste, que foi prefigurado em nossos primeiros pais. E por isso Nosso Senhor falou, logo que Ele expulsou Adão e Eva, pelo suor de teu rosto comerás o teu pão. É o estado comum a todos. Trabalhar ou fisicamente como uma coisa, ou mentalmente, que é mais difícil ainda. E os religiosos trabalham com a vida de oração, que é o mais difícil ainda. E se não acreditam, devem tentar, assim, praticar as mortificações e as orações que um bom monge deveria fazer. É o trabalho mais difícil, embora que pode ser menos físico. E, como eu falei, essa festa foi colocada para nos ensinar. E nós dizemos que verba movent, exempla traunt, ou seja, as palavras comovem as pessoas, mas os exemplos arrastam. E vemos São José, e não só São José, mas Nossa Senhora também. E, mais que isso, Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, nada de pecado, Ele é pura inocência encarnada, que não sofreu nada dos efeitos do pecado original, pois Ele é o Deus Santíssimo. Também Ele sofreu as durezas do trabalho, e trabalho de suor, como carpinteiro, sofrendo a pobreza, para que ninguém pudesse ter vergonha de ser pobre, de ter um trabalho simples, pois Nosso Senhor dignou-se de dar esse exemplo, e para ser por nós, para nos deixar o exemplo, como São Pedro diz. Então, naquele dia, no 1º de maio, celebramos, primeiramente pensando em São José, mas devemos pensar em toda a Sagrada Família,
sobre como entender o trabalho como católicos. Então, para revisar, o trabalho em si não é um efeito do pecado original, não é uma punição. O trabalho em si é algo nobre, que convém ao ser humano, mesmo no estado de justiça original, mesmo no paraíso terrestre, era para trabalhar. Entendemos agora que essa cruz diária é uma das mais fáceis de usar para ganhar os céus. Não temos que parar muito para pensar o quanto que é difícil ir para o serviço, sofrer colegas que são ateus, ou que blasfemam, que falam coisas impuras, que tentam toda hora nos arrastar para o inferno com eles. Como é difícil até fazer o sinal da cruz e abençoar sua comida em frente dos outros. E o trabalho em si, de ficar cansado e ter que voltar para casa e agora cuidar dos filhos. O homem volta de cuidar da mulher, etc. E fazer algumas coisas na casa, tentar distrair a cabeça um pouco e já dorme e acorda no outro dia. É extremamente difícil. E por isso eu gosto de pedir que não desprezassem essas cruzes pequenas, porque o heroísmo acontece só uma vez em quando. E como eu tinha falado aqui uma semana atrás, mais ou menos, sobre o martírio, a forma perfeita de se preparar para o martírio, para esses grandes atos da fortaleza, é praticar as outras virtudes, digamos, menores da fortaleza, que seria a paciência, de não ficar triste demais com dores de corpo e de alma, dores do trabalho, a perseverança, de não deixar de fazer suas orações e seus deveres como cristão por conta das dificuldades, de mansidão, de temperar a ira, de não se irar além da medida, e só por vontade própria, não pelo bem do outro. E praticando essas pequenas coisas todo dia, sim, vai se formando o espírito dos mártires dentro de nós, porque é isso que eles fizeram. Claro, Deus, por sua onipotência, pode dar uma graça enorme para que a pessoa saia da vida de pecado uma hora e já se oferece para ser martirizada em outra hora, como vemos alguns exemplos. Mas essas são exceções. O normal é usar bem, não desprezar essas pequenas cruzes. E só para terminar, devemos refletir nessa Santa Missa sobre o exemplo de São José e Nossa Senhora e Nosso Senhor. Que Nosso Senhor veio para salvar o mundo do pecado. Ele veio para pregar o Evangelho, de estabelecer a nova aliança, os sacramentos, a igreja, morrer na cruz, etc. Ele dedicou quanto tempo a isso? 3 anos. 10 vezes mais ele dedicou a vida interior com Nossa Senhora e com São José, fazendo trabalho simples, varrendo o chão, lavando a louça, interagindo com as pessoas na vizinhança, indo para o templo como deveria, rezando muito, penitência, mas coisas simples. Ninguém pode dizer, não, eu não consigo. Talvez não no mesmo grau, mas o tipo de coisa que Nosso Senhor realizou por esse tempo, podemos alcançar isso. De fazer em união com a Sagrada Família. 10 vezes mais. Então, devemos entender essa visão sobrenatural das coisas, que Nosso Senhor dignou-se de passar tanto esse tempo, com essa grande missão que Ele tinha, para nos ensinar nunca colocar a vida sobrenatural, a vida espiritual, após as coisas físicas, mesmo as coisas boas de apostolado. Temos que sempre fazer que nossa vida seja aquilo que transborda de nossa vida interior. Uma vez em quando temos que deixar de rezar no horário certo, sim, mas nunca devemos nos esquecer desse exemplo de São José e a Sagrada Família, colocando como prioridade a vida espiritual da família e de não desprezar essas pequenas cruzes e aproveitar bem delas para assim merecer muito ir para os céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.